Olá, pessoal! Sejam todas muito bem-vindas a mais um Pod Nosso. E o queridinho das nações. Então, abre a câmera, Brasil! O podcast missionário, o queridinho das nações. O que foi esse comentário? Das nações, gente. Que a gente não entendeu Já bem a comecei brincadeira. mal. Continua aí, deixa Enfim, ficar é quieta. isso, né? Começamos super bem. E hoje nós vamos falar, na verdade, vamos dar continuidade ao último pod nosso que a gente teve. A gente tá falando sobre maternidade, até porque é um tema que muita gente pede pra gente, né? Nas caixinhas de pergunta, no direct, eles dão sugestões e geralmente tá relacionado à maternidade. Então, a gente tá tentando fazer um apanhadão geral, assim. No outro, se você perdeu, nós falamos sobre esse início ali, o bebezinho, a gestação, expectativas, os primeiros momentos e tudo mais. E hoje a gente vai caminhar um pouquinho mais e vamos pegar ali seria a primeira infância, talvez, ali, os primeiros anos da criança, um pouquinho mais pra frente. E vamos tentar trocar uma ideia sobre isso, tá? De experiência tem eu, tenho um de 12 anos e um de 9. E a Letícia, que tem um de 13 Isso, e e uma de 6. E eu fui uma criança, né? E a Cauane foi uma criança um dia. Pra poder ter alguma utilidade aqui, a gente vai estar lembrando da infância hoje. Olha só, viu? Vai ser útil, tu vai ver. Vai. Então é isso, sejam bem-vindas a mais um Pod Nosso. E eu quero começar fechando um negócio que abriu aqui, que é perguntando. Na verdade, ó, Cauane, aí, ó, que legal. Já dá pra pegar você aqui. Tá. Esse início, que acontece muito ali, que você já passou os primeiros meses ali, aquele período em que a tua vida é totalmente ali 100% dedicada a tudo. Então, a sua casa fica assim, as suas roupas, né, são especiais para esses primeiros momentos, os sentimentos, o sono, a forma como come, o que come, enfim, tudo é dedicado ali. Porém, chega um momento que a gente até iniciou esse papo, que foi, por exemplo, comigo. Foi a primeira vez que eu botei a gente comentou sobre isso. Que foi quando eu troquei a bolsa de maternidade e saí apenas com a minha bolsa. Aquilo foi fez um clique dentro de mim do tipo, uau, eu ainda tenho gosto pessoal, eu ainda posso comer uma comida quente, eu ainda posso. E aí, esse começo, o que eu queria abordar aqui de cara é quando uma mãe, ela começa a perceber que existe um caminho, existe ainda outras coisas para se viver além do bebê. Isso acontece muito com mães de primeira viagem, a de segunda viagem, terceira, enfim, acaba que consegue administrar bem isso, assim, não tem muita quebra. Mas eu queria até perguntar para ti, Cal, a Ana tá vai fazer 4 já, Vai né? fazer 4 semana que vem. E como que tá isso? Meses, né? Pra quem tá ouvindo, não é 4 anos. É 4 meses. Como que é isso pra ti, assim? Já começou algumas coisas, assim, do tipo, poxa, eu gosto dessa roupa, enfim, como que tá isso, essa coisa mais da mulher, Cauane, e não da mãe, né? Então, é engraçado que eu tava pensando nisso ontem, porque a gente fica tão imerso nessa realidade que tu tem o sentimento de que realmente tu nunca vai voltar pra vida, né? Eu tinha esse sentimento muito forte, assim, não de uma maneira negativa, mas de um jeito assim, acabou, eu não vou mais poder sair tomar um café com uma amiga, né? E assim, ainda é bem recente. Então, por exemplo, eu tô aqui gravando e a Annalisa agora tá com o Geise. E eu tô assim, apreensiva, porque pode ser que a qualquer momento ele me mande uma mensagem, porque ela tá berrando, chorando, quer mamar desesperadamente, porque, inclusive, quem amamenta exclusivo com o peito tem uma tem escapatória, dependência né? maior, né? Se, enfim, fosse uma madeira, tudo era mais tranquilo. Então, eu tô, acho que num misto. Às vezes, eu tenho o sentimento de que, assim, meu Deus, nunca vai ser totalmente livre de novo. E eu sei que totalmente, imagino que não vai ser mesmo. Mas, ao mesmo tempo, assim, parece que eu tô redescobrindo a vida, sabe? Minhas calças voltaram a servir. Eu consigo me organizar. Uma calça jeans, né? A primeira vez que você bota uma calça jeans Fica uma pochetezinha aqui? Acontece. Fica. Mas, realmente, a primeira vez que eu coloquei a calça jeans foi, tipo, nossa, achei que nunca mais ia usar, né? A minha tinha cheiro de mofo, assim, quando eu peguei a calça jeans de volta, assim. Sim, daí troca pro cheiro de vômito. De vômito, é mofo com vômito. Isso, é uma coisa ali, né, diferente. Mas, tipo, eu já tô sentindo de novo esse sentimento de, pô, se eu me organizar, ela ficar com o Geise, eu tirar um leitinho, deixar com alguém e tal, eu consigo viver a vida novamente. É muito gostoso esse sentimento, né? E
E até saudável, né? Sim, É até muito mesmo saudável. pra ela, né? Ela Pra ela, precisa também. aprender, né, a esperar, precisa aprender a se frustrar do fato de eu não estar ali. É mais difícil, acho que pra gente do que pro É. bebê, né? Pro bebê é até saudável. Claro que não é um abandono, uma negligência, ninguém tá falando disso, mas gradualmente, com cuidado, pô, necessário, né? Porque senão você fica ali num mundo que a criança já tá com 14 anos e tu continua ali sem seguir em frente, né? Muito interessante isso, assim. E até pensando que, por exemplo, os dilemas de uma mãe de bebê, ela é completamente diferente dos dilemas de uma mãe já com uma criança, né? Então, me conta, me ensina. Fala, Lê. Vê um O que bloquinho tu aí, produção, que eu percebeu quero de anotar. diferente entre o dilema do bebê com o dilema da criança? Eu acho que a partir do momento que a criança se torna um indivíduo, eu acho que até o momento quando ele é bebê, a gente tem a sensação, não sei se a Cal tem essa sensação, que faz muito parte da gente, tem uma ligação que é quase que como se fosse uma continuação nossa. O termo técnico pra isso é uma simbiose, né? Exatamente. Então, assim, dá aquela sensação de que tu e o bebê é praticamente a mesma coisa. Eu acho que o primeiro susto que a gente tem é quando a gente identifica um outro indivíduo ali, com gosto, com personalidade, que vai, às vezes, né, discordada de uma posição tua, ou que vai falar uma coisa que tu não espera, né? Eu tenho, assim, a Elisa tá numa fase de 6 anos, então ela já tem muitas opiniões, né, enfim, ela é uma criança, né, que tem uma personalidade bem específica, assim, de opinião, de pensar. Então eu tô sempre me surpreendendo, assim, porque coisas que eu não espero, ela diz, ela fala, ela faz comentários. Então, assim, eu acho que esse é o primeiro choque, assim, dos pais, E eu né? imagino que o choque de ver que aquela criança é pecadora, porque a Annalise, ela não tá nesse negócio da queda. Ela não tem a natureza pecaminosa, Ela entendeu? tem, amiga, Ela ela é tem. perfeita. Até o momento, ela não tem defeitos. E daí, até ontem eu tava com a cara da Lari. Até ontem eu tava conversando com uma amiga que ela é. A Muri. Ela tá já no 3º filho, né? E eu falei, ai, a Annalise, ela não tem defeitos? Ela é perfeita? Ela não tem esse negócio de natureza pecaminosa com ela. Olha só, ela é um anjinho. E dela me olhando assim, me julgando, né? Tipo, ai, sou iludida. E daí ela falou, amiga, mas acho que é. Claro que eu sei, tá, gente, que ela tem e tal. Eu tô falando de um sentimento que tu tem Sim, porque é sim. um bebezinho ali, que nunca mentiu pra ti, nunca te contrariou, entende? No máximo chora. E aí ela falou assim, ai, amiga, vai se preparando, porque é bem frustrante. Tu vê aquele bebezinho tão fofinho, te escondendo, te mentindo, mostrando a língua. Ai, Deus, me ajuda, prepara o meu coração. Isso deve ser bem, tipo assim, decepcionante, chocante aos poucos, né? Senhor. Não, e com certeza, assim, daí tu vai te deparando com aquela outra pessoa, né? E eu acho que daí muda também a forma da pessoa enxergar o filho e enxergar a maternidade. Eu acho que isso é motivo de muita crise para muitas pessoas, porque aí o que acontece? Antes ela tem um papel muito acolhedor, o papel muda da mãe, ela é o acolhimento, ela é o amor, né, ela é o cuidado, e de repente ela precisa exercer um papel de disciplina, um papel de se posicionar, de dizer não, e aí começa a crise, já ali quando começa 1 ano, que tu já consegue identificar a criança, né, tendo comportamentos pecaminosos mesmos, né, de afronta, que é a parte onde a criança começa a testar o pai, e aí começa a crise, porque a mãe não consegue, os pais às vezes não conseguem, e aí é muito duro a pessoa trocar esse papel. Agora tu vai ter que dizer que não, tu vai ter que ser firme. E aí a gente começa a ver É porque no começo o bebê que manda, né? O Freud até fala um termo, ele diz que, eu lembro que eu ouvia isso muito na teoria, né? Que o bebê, nos primeiros dias de vida, não sei se eu cheguei a falar isso no outro episódio, agora eu não lembro. O bebê é Sua Majestade o bebê. Porque é o bebê que manda, né? Se ele quer mamar, tem que dar mamar. Se ele acordou de É um noite, reizinho, né? tem que acordar junto. É o bebê que comanda e você vai seguindo o bebê, né? Eu até falei pra pediatra, falei, como é que eu tenho que saber a hora que dorme, a hora que não dorme? Porque daí tem janela de sono e o horário e tal, e várias teorias sobre isso. E daí ela falou, olha, tu tem que seguir o bebê, tu tem que observar, né? Quando tá com sono, conduz pra dormir. Não é você que define. Porque se fosse eu que definisse, nossa, eu já tinha uma agenda toda certinha. Ó, agora tu mama, Annalisa, agora tu dorme. Agora, por favor, fica quietinha que a mamãe vai gravar, né? Mas não, é ela que manda e eu tenho que ir dando esse contorno. E depois muda. Depois, os pais que mandam. Precisam, né? Precisa. E aí, acho que essa troca deve ser doida. Você sabe mesmo. que, assim, uma das coisas que eu percebo, assim, de dilemas que são diferentes do bebê
eu consegui fazer melhor isso no segundo filho, né? E é legal ter esse podcast, porque aí a gente consegue também antecipar algumas coisas, né? Uhum. Ajudar nesse sentido. Mas eu lembro que no primeiro, eu não consegui fazer essa transição tão facilmente. Então, eu tive o bebê e eu achava que, tipo assim, ele começou a ficar maiorzinho e tarará, e eu continuava com o mesmo, digamos aí, como a Lê falou, acolhimento, vamos supor, né? Uhum. Que esse cuidado e tal, e perdi o time de várias coisas. Coisa que com o segundo já foi diferente. Por exemplo, se eu pudesse separar, assim, né? Os dilemas dos bebês e os dilemas que eu enfrento com eles criança. Eu diria que o primeiro é exatamente esse, eu daria até o mesmo nome, de acolhimento e tal. Então tem muito mais a ver com adaptações, com a alegria ali, aquela coisa que é diferente, né? E no segundo momento, eu percebi que algo ficou muito, muito claro até da parte de Deus na nossa casa, assim, que foi o investimento. Aí é diferente. Não que eu não ouvia musiquinha, até ouvia musiquinha, lia enquanto amamentava, tentei fazer tudo essas coisas assim, né? Mas eu percebia que o meu investimento no discipulado, por exemplo, como mãe e pai, eu estou usando esse termo discipulado, mas nesse sentido da gente transmitir pedagogicamente, né? Os princípios da nossa casa, os valores do Senhor para nossa família, o caráter da criança, e aí passa a ser, quando criança, um investimento. Então, várias coisas eu não fazia porque eu tinha vontade. Poxa, precisa ser disciplinada essa criança. Não porque eu queria. Não porque, às vezes, eu pensava assim, tô com raiva, merece. Não é punição. Mas agora eu entendo que é um investimento, ele precisa disso. Eu lembro de uma vez que eu fui gravar um vídeo, assim, e era com as crianças também, era alguma coisa do Dia das Crianças, sei lá. E aí, a pessoa que estava gravando com a gente lá, fez uma pergunta assim, botou o Josh usar e falou assim, e vocês são disciplinados? Fez uma brincadeira assim pra ver, eles falando, sei lá, qualquer coisa, né? E aí, o Josh é todo maduro, né? Aí ele falou assim, sim, a gente é disciplinado, porque a minha mãe explicou que se a gente, pequenininhos, né? Se a gente não for disciplinado agora, a vida vai disciplinar no nosso trabalho, Ai, na meu faculdade. Deus, gente. Então a gente precisa aprender agora, porque minha mãe ama a gente, disciplina é não. amor. Não E dá. eu aqui, ó. Da onde é que... Gente, Não dá. Que incrível. Que entendimento. Então, exatamente. Então, assim, já entendeu que precisa ser disciplinado, porque a mamãe ama, a mamãe não quer que você se ferre lá na frente, a mamãe não quer que você quebre a cara, ou ter que as pessoas te dizer, o teu chefe te dizer que você é um mal educado. E assim, o Joshua, né, foi muito especial, assim, da parte dele sacar isso, mas às vezes essa criança vai entender isso na vida adulta, né? Às vezes deve ser muito frustrante tu ter que disciplinar e a criança ainda não está entendendo como amor, né? E por isso que é tão importante até o momento da disciplina, né? Então, por exemplo, essa frase de que, filho, nós estamos te disciplinando porque a gente te ama, ela é uma frase um pouquinho antes de ser disciplinado, numa conversa real. E incoerente com o pai. para uma criança. Como assim? Não, claro que não. Se tu me ama, tu não tá me corrigindo dessa forma, né? Hoje tem coisas que, interessante, né, que mesmo depois da vida adulta, ainda tinha coisas que eu não entendia, minha mãe. Nossa, mas por que que ela não deixou isso? Ou por que que ela impediu aquilo? E que agora, na maternidade, eu começo a entender um pouquinho melhor ela, né? E deve ser muito louco esse sentimento, porque você tá fazendo ali algo pela criança, e ela ainda... O Joshua, tipo assim, foi muito além, né? Mas a grande maioria das crianças ainda não consegue ver como amor. Daí tu deve se sentir uma malvada, né? Uma culpada, porque eu tô dizendo não. E aí retrocede de dizer não. E aí sim prejudica a criança. Nossa. É muito difícil, porque justamente o que eu quis dizer é que esse período, né, ali depois do bebê, onde já é uma criança, onde já é necessário, ela já entende as coisas e precisa de correção e precisa de... Enfim, a gente está usando a palavra, está usando esse especificamente a correção, mas poderia ser o amor, o abraço, uma comida bem feita, enfim. Porque esse, para mim, foi o período que, assim, eu mais entendi que agora é o tempo. Agora é o tempo. Ah, mas isso não vai acontecer na adolescência? Vai. Mas eu, com um filho que ainda está entrando na adolescência, né? Com 12 anos, ele vai fazer 13 agora no início do ano. Ainda está nesse processo. Eu já percebo que, poxa, ele já
por muitas coisas a gente fala ainda, né? Conversa, corrige e tal, mas a maioria, ou sei lá, 90% Já tá com um caráter formado, já tá né? formado. Então, assim, ele Aí é que só tá. responde aquilo que nós investimos na infância, na criança e tudo Nossa, mais. isso deve ser. Eu acho que isso é bem importante de falar, assim, porque às vezes a gente espera a colheita aparecer para começar o plantio. E aí, às vezes, é tarde demais, porque Tarde realmente demais. a formação de caráter é nessa É, fase, nessa né? Mas eu Exatamente. até quero falar, assim, eu tenho uma resistência para conversar esses assuntos de maternidade, que eu já devo ter comentado com vocês, estava até conversando com uma amiga agora no Arraiá sobre isso, que para mim é muito difícil. Por quê? Porque eu vejo hoje uma mentalidade de entender educação muito diferente do que eu vivo. Então, às vezes, a forma como eu vou colocar, a maneira como eu penso a educação, ou a maneira confronta muito. Então, eu sempre gero um desconforto, daí tu fica assim, né, naquela situação. Então, é um assunto que eu evito muito. E eu vou dizer por quê, né, e tá ligado a isso. Porque eu vejo assim, há uma mentalidade hoje muito de dar voz à criança, de que a criança tenha o jeito dela, e eu entendo, eu não tô querendo causar um problema, eu entendo essa forma. Só que isso atinge, às vezes, no pai, num lugar onde o pai não sabe administrar a autoridade que ele tem. Então, hoje eu vejo os pais muito diminuídos na sua autoridade. Se sentem, às vezes, errados de disciplinar, se sentem errados de se posicionar, se sentem errados de dizer não para um filho. E isso é meio geral. Inclusive, assim, quem segue perfis hoje, tem vários sobre educação, existe uma tendência, por exemplo, uma educação que está hoje em voga, assim, todo mundo está falando da educação positiva, por exemplo, né? E ela tem essa questão do respeito do indivíduo e ok, ninguém está querendo desrespeitar. Mas aí, em alguns pontos específicos, ela diminui a autoridade do pai. E isso, para mim, é problemático. Sim. O que é respeitar um filho? Respeitar não é fazer todas as vontades, né? Então, assim, até na teoria, às vezes se a gente for ler, até posso falar depois um outro específico sobre isso, que isso já é mais complexo, envolve outras questões. Mas até na teoria, tu olha e pensa, poxa, bem cristão, né? Respeitar o indivíduo e tal. Só que aí na prática acontece o quê? A criança decide. Eu vi esses dias uma cena, né, enfim, não vem ao caso, né, em que lugar, de uns pais, a criança deitada e os pais em torno da criança, e a criança decidindo a roupa que ela ia pôr, não quero, não quero, e aí os pais, achando aquilo engraçado, eu falei, gente, uma criança pequena. Olê, mas sabe que tu disse assim, ó, na teoria parece cristão. Eu vou falar bem da teoria mesmo, porque eu não vivo isso na prática, mas nem na teoria isso é cristão. Com muito respeito a quem, né, enfim, segue esse segmento, mas nem na teoria, porque a Bíblia, ela é cheia de nãos. Já os mandamentos é não roubar, não matar, não cobiçar. Deus fala muito não. Claro que os nãos de Deus são sims dele também, mas ele fala não, né? A Bíblia fala diversas vezes sobre disciplina, sobre correção. Então, assim, claro, cada um tem sua escolha, cada um tem seu filho, mas aqui a gente tá... É o nosso lugar de fala, e é por né? isso que e é por isso que eu tenho esse conflito, porque eu já sei que as pessoas, na sua grande maioria, não entendem, mas eu não consigo olhar para uma cena de uma criança de 3 anos dizendo que roupa que ela vai pesado pra uma usar. criança. Ela não Exato, tem. como a A criança vai criança não sustentar tem- isso, Exato, né? ela não tem recurso psíquico, ela não tem estrutura interna pra tomar decisões como essas. Igual em relação à sexualidade, né? E aí a gente vai entrar num assunto mais profundo, mas, gente, uma criança, ela não tem estrutura interna, ela não foi formada, ela ainda não foi internalizada de maneira... sabe, firme para tomar decisões grandes e às vezes até pequenas. Meu Deus, graças a Deus que a minha mãe dizia não, me colocava limites, porque, gente, é machucar a criança. Então você acha que você tá respeitando a criança, mas você tá colocando um peso, é como se você estivesse Exatamente. colocando uma mochila super pesada numa costinha que não tem força, né? Os pais, eles têm que assumir para si essa posição de decisão na infância, até para orientar a criança ali, claro, quando ela chegar na adolescência, ou chegar, enfim, na fase onde ela vai ter mais autonomia, talvez ela não siga aquilo que para nós foi uma direção, mas ela vai ter uma posição norteadora. Não pode uma criança de necessário, né? 3 anos decidir que... Gente, isso assim para mim me agride, sabe? Então, e eu entendo que algumas pessoas
achem que isso é respeitoso, até porque às vezes é fruto de uma reação, uma educação que foi muito ruim, né? Sim. Então a pessoa, poxa, meus pais, sei lá, tiveram XY e me prejudicou agora, eu vou ter essa Fazer postura. totalmente diferente. Só que tem que tomar muito cuidado. Mas aí não é não dizer não, é como dizer não. Aí é a forma, né? Exatamente, é a Olha só forma. o exemplo que a Lari deu do Joshua. Ele recebeu não, ele recebeu limites, mas ele entendeu que aquilo era por amor, né? É o jeito Exatamente. que eu vou fazer isso, é a forma, né? É eu explicar, por exemplo, eu sei de uma pessoa que ela, até quando ela vai trocar a fralda do bebê, ela pede licença pro bebê. Ai, com licença, amor, a mamãe vai pegar aqui, tá. Tá, ok. Ela é a escolha dela. E o bebê, naquele momento, ele não tá entendendo, tá? Já vou, tipo, te informar isso. O bebê não tá entendendo que tá pedindo Uhum. licença. Ele não tem uma capacidade cognitiva ainda de entender. Mas, ok, entendo que talvez ela tá querendo estabelecer uma relação de respeito, porque até ela vai se acostumar. Quando for mais velho, ela ainda vai continuar. Eu acho que até aí tudo bem. Agora, se o bebê diz, não quer trocar a fralda, vai trocar a fralda ou vai ficar cagado? Então, a forma é uma coisa, mas a decisão é outra, né? Porque, meu Deus, daí a gente tem um monte de bebê, futuros adultos, doentes lá na frente. Mas isso que eu ia falar. Por exemplo, isso é muito recente, né? Embora, assim, existe essa teoria, já não é tão recente, mas Tem uns tornou 40 moda. anos, agora virou moda, né? Isso que eu É que quero as dizer. redes Tipo, ela sociais, já existia. elas pulverizaram muitas coisas, né? Isso. Porque as pessoas têm acesso. Eu sei porque eu, como pedagoga, eu estudei, a gente estudou vários disso. Só que, assim, hoje virou moda. Então, a gente vê muito recente acontecendo essa prática, né? Aí eu fico perguntando, por exemplo, até vendo, assim, no nosso Ministério Infantil, algumas coisas que a gente tem acesso, você fica pensando, gente, como vai ser essas crianças que estão crescendo desta forma, uma geração daqui, sei lá, seus 14, 15 anos, 20 anos, como vai ser essa geração, né? Eu fico me questionando. E até, voltando ali um pouquinho que a Cal estava falando, por exemplo, a palavra ela fala sobre honrar o pai e mãe, para que teus dias se prolonguem na terra, ele tem muito a ver com isso. Ao honrar, ele não quer dizer baixa a cabeça, né? No sentido de... Autoritarismo. Exatamente. O honrar, ele tá falando justamente isso. Ouça teus pais. Aprenda com a experiência deles, né? Aprenda com a sabedoria dos teus pais. Porque o prolongar pode ter vários sentidos, mas também fala de tu sobreviver a esse mundo, de você saber que você não pode fazer isso, porque, afinal, quem faz isso, acontece isso, né? Então, o honrar pai e mãe é você dar credibilidade a pais que já, pelo menos, talvez você não tenha, eles não têm crédito porque eles não são pessoas sábias, mas pelo menos eles têm mais experiência que você. Então, várias caixinhas de pergunta, por exemplo, adolescente, você percebe assim, quando entra em perfil, que faz tipo, mas meu pai disse que eu não posso fazer isso, o que você pensa? Por exemplo, tatuagem, né? Porque daí eles perguntam pra quem tem, né? Pra depois mostrar pro pai. Pra depois mas mostrar pro a Lari pai, disse que isso, pode. né? E eu sempre falo, mas o que eles pensam sobre isso? Eles falam que não. Então, é não. Porque comigo também foi assim. A minha primeira tatuagem eu fiz quando eu casei. Porque o meu primeiro furo fora do furinho aqui foi quando eu casei. Porque os meus pais falavam, a gente não gosta, a gente não quer. Não é que é pecado, não é que é nada, mas a gente não gosta. E eu falei, beleza, respeitei até o fim, não fiquei enchendo o saco. Porque mais importante, naquele momento, é honrar meu pai e minha mãe. Né? Então, depois, minha casa, outra estrutura, né? Outra autoridade, enfim. Mas o que eu quero dizer o prolongar na Terra tem a ver, pode ter vários sentidos muito mais profundos, mas às vezes é isso mesmo. Uma criança, ela precisa aprender a honrar pai e mãe quando ela é criança. Porque quando ela for adulto, quando tiver problemas mais, sei lá, potenciais problemas, ela vai poder voltar naquilo que ele já aprendeu quando criança. Mas sabe que, assim, ó, eu e o Geis, a gente até tava conversando essa semana sobre isso. A gente cuida dos adolescentes aqui da nossa igreja, né? E a gente tava conversando sobre a gente ser um pouquinho mais direto e ensinar sobre eles, sobre autoridade. Porque eles têm uma cultura anárquica
ameaçando, né, a vida deles, assim, até mesmo com o professor, com o pastor. Sabe uma coisa que eu já observei? Que às vezes os adolescentes nem chamam o pastor de pastor. E não que tenha que chamar, né, reverendo e tal. Mas Se perdeu, né? crescem isso num entendimento de que tá todo mundo um do lado do outro, entendeu? Minha mãe é minha parceira, meu pai é só mais um. Não, existem pessoas que são autoridade e que a gente tem que ter uma reverência. A Bíblia até fala sobre a maneira como a gente tem que tratar os mais velhos, entende? Então, assim, quando eu tô diante de uma pessoa mais velha, no mínimo eu tenho que baixar a bola. Eu preciso dar essa reverência, esse Claro. respeito. Não Isso que é uma proteção pra criança, e é pra uma adolescente, cultura né? do reino de Deus, né? Eu lembro que, assim, ó, quando eu estudava no Bolshoi, a gente aprendeu muito sobre isso, sobre reverência, sobre autoridade. Ai de nós se passássemos por algum professor no corredor sem fazer uma reverência, assim, e falar boa tarde, professor, né? Ainda tinha que fazer um movimento específico. Pô, uma cultura que alguns podem pensar, meu Deus, que opressivo, né? Que opressor, que horror. Mas, claro, em alguns contextos vai para um extremo, mas essa é uma cultura do reino de Deus, né? Respeitar autoridades e isso, quando se perde com os pais, isso se reproduz nas outras relações. Um filho que não sabe obedecer os seus pais nunca vai baixar a bola para um professor, nunca vai baixar a bola para uma autoridade governamental, e não que a gente não possa se posicionar, por favor, entendam de maneira madura, né? Mas existe isso, no reino de Deus existe, né? No mundo que tá tudo uma bagunça, todo mundo manda em todo mundo e ninguém ouve ninguém e todo mundo dá opinião, mas no reino de Deus, não, existem categorias, vamos dizer assim, né? Isso, assim, é algo que até assim, por exemplo, quando as mães perguntam, porque a fulana tá fazendo birra, né? Ou, enfim, né, questões assim dessa fase, né? Sapateia, não quer fazer tal coisa e tal. O que que eu faço? Eu digo, tu diga que não, firma e vai até o fim. Essa é a minha resposta. É muito simples, né? Então eu vejo que as pessoas, às vezes, elas procuram e ficam perguntando as mesmas coisas, porque, na verdade, elas querem algo que tenha relação com aquilo que elas não querem enfrentar. Porque é muito difícil tu se firmar. Por exemplo, assim, eu nunca tive problema com filho no mercado. Eu sou Também sincera. não. Eu nunca tive problema. É porque já era avisado. Não pede nada. Eu não vou comprar, ok? Ok, entrou no mercado calado, saiu mudo. Entendeu? Assim, é uma coisa que. Então, assim, aquelas pessoas, eu nunca mais pude ir no mercado com a fulana, porque a fulana faz um escândalo. Mas, gente, Isso é bem comum, né? firma e diga que não. E acaba, tipo assim, essa posição, às vezes, eu vejo que os pais têm muito medo, porque gera desgaste. Não é bom, não é fácil tu posicionar e ir até o fim. Mas, assim, se a gente não faz isso agora, quem tem filho pequeno e não faz isso agora vai colher coisas terríveis na adolescência. E não é maldição, é a realidade, é a vida. Porque não pense que a criança vai chegar com 12 anos e vai dizer, agora eu tenho maturidade, vou obedecer ao meu pai. Não, ele não obedeceu pequeno, ele não vai obedecer grande. Você sabe que aqui a gente, na Onda, a gente tem muitos funcionários, né? E a gente teve algumas experiências com pessoas mais novas. E aí, a gente via muito, por exemplo, essas coisas acontecer. Tá, trabalhando aqui e tal, simplesmente não apareceu, não entregou, foi embora. E o que aconteceu? É que eu não queria mais fazer tal coisa. Tipo, a gente já teve que lidar com esse tipo de coisa. E isso, assim, que nem é tão, nem é, talvez nem... Mas já é uma educação onde, tipo assim... Oi? Eu digo, é dessa geração. É Exatamente. diferente a maneira como eles enxergam o mundo, porque às vezes não são nem ensinados sobre autoridade ou vieram de famílias que não tinham esses limites. Exatamente. E a tendência é piorar, né? Porque, assim, claro, não vou estar citando situações aqui, até porque, né? Enfim, eu sou responsável pelas crianças na igreja, eu tenho zilhares de exemplos. Mas, assim, é uma geração onde tu fica pensando, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? A criança que comanda os pais, que decide se vai entrar, se não vai entrar, se vai ficar no louvor, se não vai ficar, que levanta. Isso aí é Eles bem não comum, obedecem. né? Eu não venho mais na igreja, criança com 2, 3 anos, não venho mais na igreja porque, assim, ó, não tem como controlar. Mas, gente, pelo amor de Deus. E eu imagino que, assim, ó, não sei, né? Como alguém que ainda vai viver isso, eu penso,
pode ser que seja realmente muito difícil, né? Alguns casos, talvez, sei lá, deve ser realmente muito difícil. Por exemplo, a Lê falou que nunca viveu a criança dar piti no mercado. Mas talvez alguns vão ter que passar pela situação de dar 15 pitis para na Tem que 16ª É vez que não dar tem o que piti. se posicionar. É que aí que tá. O pai escolhe não levar no mercado. Escolhe não vir na Desistir. igreja. Desiste de se posicionar. E aí a criança vai. A gente tem que pensar o seguinte: a criança vai nos testando. Ela vai vendo, eu fiz uma vez, deu certo, vou fazer outra e vou outra. E aí ela vai tomando o espaço, daqui a Exatamente. pouco ela comanda a tua vida e tu não consegue nada com ela. Agora, se ela sabe, não adianta insistir com a minha mãe, porque ela não vai ceder, aí ela vai organizando o comportamento dela de forma que ela já sabe que não adianta insistir. E isso, claro que muda de criança para criança. Por exemplo, eu tenho 2 filhos. O Samuel, ele é mais. Se eu disser pra ele não fazer uma coisa, ele não vai fazer, entendeu? A Elisa não, ela fica achando formas de fazer aquilo, ela arranja uma desculpa Justifica. e justifica. Então, assim, ela demanda mais Esforço. energia Mas e o esforço. princípio é o mesmo. Mas o princípio é o mesmo. Então, todo dia eu tenho que repetir a mesma coisa. Tem dia que dá vontade de dizer assim, gente, pelo amor de Deus. Pega, vai. Mas Assim, ó, sabe? Vai insistir de novo, mas eu não acredito que tô repetindo. Mas a gente tem que ir até o fim. exatamente. Eu acho que essa é a grande questão. O filho perfeito não é aquele que não dá piti no mercado. Uhum. Não, ou aliás, o filho não, né? A situação perfeita e talvez, então pra ti é fácil porque o teu filho tem uma personalidade que Não, não é que eu dá tenho piti. 2 filhos bem diferentes. Mas exatamente, mas a questão não é nem essa. A questão é que princípio eu estabeleci como uma regra de educação dentro da minha casa, Uhum. né? Então, o que vai valer pro que tem uma personalidade, sei lá, como vamos chamar assim, uma característica mais tranquila, mais de boa. E o outro? Não, então o outro é outra educação, o outro pode, porque enfim. Não, mas espera aí, qual é a Uhum. nossa posicionamento como pais, né? Uhum. E isso é proteção para a criança. E isso é uma das coisas que eu sempre falo com os meninos. Tem várias coisas que, por exemplo, agora, que com o Joshua eu quero evitar. E isso é uma das coisas, por exemplo, que o Lipão falou muito, né? Porque, enfim, meu marido, o Lipão, ele já viveu várias coisas na adolescência. Enfim, eu ia citar uma coisa, mas não é apropriado. Mas desde muito, muito cedo, da idade do Joshua, ele já começou a viver coisas assim, que eu fico muito escandalizada. Então, uma das coisas que ele falou assim, Lari, por exemplo, tem esses tempos, há um tempo atrás, ele falou, mãe, queria muito ir numa festinha de aniversário de um amigo que vai ser lá numa chácara, tarararará. Ele citou isso, né? Só que assim, eu não conheço a família, não conheço. Sim. E mesmo que conhecesse, eu não sei se seria um ambiente. Mas não são cristãos, mas são bem amigos, assim, e tal, já desde pequenininhos. E eu fiquei assim, puxa, eu confio nele, né? Eu confio nele, porque ele é uma criança até madura, até demais para a idade dele, né? Eu falo, filho, pode relaxar, né? Ele é tenso, ele quer acertar. E aí eu lembro que eu falei assim, Fih, o que tu acha? Ele falou, não. Falei, mas por quê, né? Qual justificativo vamos dar? Ele falou, Lari, esse é o tempo da gente evitar que ele tenha contatos. Porque isso vai passar, ele vai crescer em maturidade, ele vai crescer em um monte de coisa. Agora, o que nós podemos, como pai, estar junto, vamos juntos então, evitar a exposição a coisas que ele vai precisar colocar em xeque os princípios. Então, isso, por exemplo, é uma das coisas que a gente tem enfrentado com ele. Claro, ele é maior e tal, não é questão da criança, mas o que eu quero dizer é, os pais, eles precisam aprender a lidar com determinada faixa etária, mas o princípio não muda. O princípio, o Joshua, ele é 12 anos, está tendo que enfrentar coisas mais cabulosas, mas é o mesmo princípio de quando eu utilizava com eles dois com 3 anos. Então, talvez com 3 anos era a birra, com 12 é os convites. O princípio segue o mesmo. Nós temos Mas princípios... o que faz o Joshua não se revoltar ou não, sei lá, não sei se foi o caso, porque tu deve ter dito não pra ele. Como é a reação dele? É reflexo daquilo que ele já colheu, ele já sabe. Exatamente. Entendeu? Eu ia até começar a falar isso e até me perdi, que é bom que tu puxou isso. Mas o que nós sempre deixamos claro justamente pra eles? Filho, você confia em nós? Nós como pais, você confia? Confia, eles sempre falaram, confio. Pois bem, então, deixa eu te explicar uma coisa. O que eu não quero é que você seja um adulto assim.
isso aqui vai te prejudicar. Uhum. Você precisa ouvir não, porque isso aqui vai te machucar lá na frente. Eu estou te protegendo de ter que aprender isso na vida adulta, Sim. onde pessoas, por exemplo, uma das coisas que eu falava pra ele, né? Isso aqui e tal. Eu vou dar um exemplo, tá? Acontecia muito lá em casa assim, aniversário de um. É ele que vai ganhar presente. O outro não vai ganhar presente. Mas eles têm diferença de 2 anos de idade e às vezes não entendia. Tá aí o meu. Não, o seu é outro. Às vezes, esse ano, a gente, por exemplo, aconteceu ano passado, retrasado, demos um computador pro Joshua. E pro Zion, a gente deu uma outra coisinha. Mas aquele era o ano do Joshua. Vai chegar o teu ano, Zion. Mas não foi esse momento. Então, por quê? Porque a idade do Joshua. Então, várias outras coisas. O Joshua pode, porque ele tem idade. O Zion não pode. Outras coisas que eu falava, agora é o Zion, Joshua. Mas eu não sei. Não, mas esse é Sim. para o Zion. Porque não é assim, pega os dois para ninguém reclamar. Faz o que... E eu lembro que numa dessas, eu não lembro qual foi a circunstância, que o Joshua falou assim, por que às vezes um ganha mais caro, o outro mais barato, e depois troca? Por que a gente não dá sempre a mesma coisa para os outros? Pra gente não. Eu falei, então tem um princípio aí importante a ser ensinado, né? E aí eu falei justamente sobre isso. Eu não quero que você, por exemplo, quando você for um adolescente, que você estiver aí numa roda de amigos, você ser taxado, por exemplo, como o que não aceita não, o que não aceita perder porque sai chorando, e aí todo mundo vai achar engraçado, você vai ser excluído. Veja a série de coisas que eu tô tentando te ensinar para que você tenha um bom relacionamento com as pessoas, para que você possa ser bem aceito nos lugares onde você está por causa do seu caráter, por causa da sua generosidade, porque você deixa o outro passar na frente, né? Então, são princípios, às vezes nem que eu estou tratando apenas sobre a vida dele com Deus, mas de relacionamento mesmo. Tem crianças que são insuportáveis. Não, e até assim, essa coisa de deu pra um, tem que dar pra outro, eu vivi dilemas em relação a isso com a minha irmã, que é bem pertinho a idade também, 3 anos de diferença. E assim, nem Deus dá na mesma medida pra todos os filhos, né? Ele tem misericórdia de quem ele quer, pra uns ele dá 5 talentos, pra outros ele dá 2 talentos. Na vida é assim, tem gente que é rico, tem gente que é pobre, tem gente que é bonito, tem gente que é feio, tem gente que é bom nisso, mas é ruim naquilo, né? Sim, Vamos ser sinceros, tem gente que é bonito, mas não é tão inteligente. E assim a gente vai, a vida real é assim, né? Eu não vou ter sempre igual a todo mundo. E essa educação de estabelecer limites e dizer não, ela espelha a maneira como Deus nos trata, né? Eu acho que isso é o que deve encorajar quem tá ouvindo, porque eu me colocando aqui no lugar, na teoria, maravilhoso. Mas, nossa, é difícil. Às vezes a Annalise tá Não é chorando fácil. no carrinho e o Geise diz, deixa ela chorar. Não consigo resistir, eu tenho que pegar, é difícil você Você dizer quer, não. como mãe, resolver todas as situações. É. E você sabe que Exato. essa é uma das coisas muito difíceis para os pais, porque... E aí que começam os grandes dilemas. A gente não quer deixar a criança se decepcionar. Eu ia falar, tava Mas guardando é isso pra que eu ia falar. dizer, tem que Lidar com a entender- frustração. Tem que entender que isso é amor, né? Deixar a criança perder, deixar a criança chorar, deixar a criança se frustrar, não numa atitude de negligência e desleixo, né? Mas chora junto. Mas de limites mesmo, parece que você tá fazendo mal, mas a longo prazo você está amando, porque é assim que Deus nos ama. Meu Deus, ainda bem que Deus não respondeu todas as minhas orações como eu pedi, no tempo que eu queria. Ainda bem que Deus estabeleceu limites na sua palavra e definiu mandamentos pra me proteger, né? Eu sei que isso é meio óbvio, assim, mas pra mim é a única coisa que vai me motivar quando chegar o meu momento de dizer não pra ela, né? É pensar que isso parece ruim, mas é necessário e é bom, né? As perdas, né? E uma coisa assim que eu acho legal a gente Isso. falar que é necessário que a família tenha acordos, né? Porque, por exemplo, assim, até se alguém quiser olhar e procurar, tem um seminário de paz que a gente fez no Kinder, né? Eu falei o Lipão também. E aí lá eu coloquei um material que é um mapa mental de como o pai fazer um acordo com o filho, enfim, tem bastante conteúdo assim. Se quiser procurar no YouTube, é Seminário de Paz, Disciplina e Limites o nome. Mas assim, porque às vezes o que acontece? Há uma divergência entre a forma como a mãe enxerga uma situação e o pai. Né? Por exemplo, o pai diz, não pode. Daí a mãe vai lá e diz, fulaninho, vai lá e faz. Em Entendeu? secreto, né? E isso Não gera... conta pra tua mãe. Isso Não conta é... pro teu pai. Assim, tu quer escrever um problema na tua Exatamente. vida, é isso aí. Se um disser que não, vai fazer uma coisa, mesmo que tu não concorde. Eu, por exemplo, assim,
apesar de não parecer, o Daniel é mais firme com as crianças do que eu, sabe? Eu já deixo mais do que ele. Então, assim, às vezes ele toma uma atitude e eu não concordo, né? Mas eu fico quieta lá. Aí amor, acho que tu pegou pesado, não precisava ter feito isso, né? Pode fazer de tal jeito. Às vezes ele concorda, às vezes não, entendeu? Mas, assim, resolva entre as pessoas, os educadores. Se a gente tá falando pais, mas às vezes é uma mãe, uma avó, né? No caso de pessoas que não têm o pai, né? Enfim, ou só um pai, enfim. Sejam as pessoas que exercem a educação. Porque se criança ouve vocês discutindo, ela pensa, opa, tem uma brecha, né? Exato. Pode Tem ser... alguém que concorde comigo. Exato. Concorde comigo. Não, e aí fragiliza a autoridade. A criança, em todo momento, ela quer pegar uma fragilidade da autoridade. É isso. Não adianta, é isso que eles pensam. Eles não fazem isso consciente. Ai, quero Claro. pegar. Mas eles vão testando o que te irrita, o que não te irrita, até onde eu posso ir. Será que eu posso gritar? Será que você me jogar no chão vai funcionar? É esse o raciocínio, né? Muito inconsciente, né? Será que se eu fizer tal coisa... Então, assim, ó, ele vai fazer aquilo que ele sabe que, de alguma forma, ele consegue manipular. É essa a ideia. Ele quer fazer a vontade dele. Então, se ele pega uma fragilidade, né? Seja uma discordância entre os pais, os avós, enfim, seja lá do que for. Então, assim, a criança vai dominar a situação e vai querer fazer o que bem entender. E aí é necessário a gente ter esse acordo, né? Acordo entre os pais, o que a gente vai fazer, como é que vai exercer essa disciplina. Ei, vamos ir abrindo o coração, que a gente hoje tá muito... Momento abrir. Não, a gente também... É que eu fico brava com esse assunto, tipo gente. assim, conhecimento, assim, ninguém abriu pecado hoje, então vou fazer a minha parte, né? Cara, eu acho que eu vou ter bastante dificuldade, sabia? Vocês podem orar por mim. Mas é muito comum. Mas por que tu acha isso? Cal. Cara, assim, ó, eu achava, antes da Annalise nascer, que o Geise ia ser mais mole e eu mais firme. Porque eu percebo até no tratamento com as pessoas que nós cuidamos na igreja. O Geise é muito bonzinho. Claro, ele confronta, ele corrige, mas a galera... o Geise, pastor Geise. Eu já sou mais chata. Então, coloco um pouquinho mais de firmeza, assim. E eu achei que ia ser assim. Eu ainda não consigo saber, porque ela é bebê, a gente não tá educando necessariamente ela, assim, né? Mas, nossa, eu me vejo muito, tipo, mole, assim, sabe? Eu não... Nossa, vai ser muito difícil pra mim. Vai ser Eu muito acho que difícil. não, Cal. Eu acho que Ai, tu vai me ministra, me mudar. ministra. Não, mas a gente traz uma muda. palavra. Mas é porque, assim, o momento que tu tá é De outras acolhimento, né? demandas. Anotei isso que É vocês outra coisa. falaram. Mas vai chegar uma hora em que aquilo vai te causar uma reação. Perceber, né? Tu vai perceber, porque, por Tomara. exemplo, assim, ó, a primeira vez que a Annalise começar, pensa assim, ó, tenta pensar assim, tá? A Annalise chega aqui e joga tudo pro chão, mas você jogar no chão. Não, Tu consegue, consegue te imaginar passiva? não. Pois é, então Tá. essa força de reagir com aquela situação pecaminosa, tu já tem isso no Tipo teu assim, eu não caráter. admito isso, né? Acho que Pois tem que é. ter um... Tem coisa ter que isso. vai infringir os teus valores, né? Uhum. E aí, Exatamente. o que precisa soar dentro de nós como pais é justamente isso. Opa, não. Isso aqui não se quebra. E não é por gosto pessoal, mas isso aqui não se quebra. Uhum. Isso aqui não é bom, isso aqui biblicamente não é bom, isso aqui pensando não faz por esse parte de um lado. caráter. Não, eu Talvez acho vai que ser hoje natural, outro né? é Vai ser natural. natural. Por exemplo, assim, eu vejo assim que uma das coisas que a gente entrou em acordo lá em casa quando eu tive o Samuel era com respeito a juntar as coisas assim da sala, né? Eu tenho bastante coisinha, assim, na época, quando eu tinha o Samuel bebê, eu tinha vindo da África, tinha bastante coisa, girafa, coisinhas assim de cima da mesa, né? E aí a gente, como casal, decidiu que a gente não iria tirar nada, né? E nós nunca tiramos. Ele nunca precisei recolher. Porque a gente determinava, não não vai mexiam. tocar, não vai mexer. Não, e eu me lembro que eu tinha um leãozinho que era de pedra pomes, assim, sabe? Aquela pedra que é porosa. Uhum. E eu me lembro que faziam assim, sabe? Tipo assim, iam tentando tocar, sabe? Pra ver até, não, sabe? Então, assim, aí eu nunca recolhi nada. Vocês chegaram na casa primeiro, né? Então a decoração vocês que Exatamente. decoração definem. fica, Então, né? eu acho que, assim, até essas pequenas coisas, eu usei esse exemplo porque são pequenas atitudes que tu comunica pra criança. Quem é que manda? Aqui? né? Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Eu tenho algumas amigas que comentam do sofrimento delas ao ver a criança sofrer. Por exemplo, hoje um bebê sofre de fome, choro, de soninho, mas não sofre, por exemplo, de bullying, de rejeição. Ninguém chega pro bebê e fala, ai, que feinho. Pode até pensar, mas fala, ai, que fofinho, né? Agora, ali, como criança, é excluído na escola, todos os amiguinhos convidam tal pro aniversário, mas não convidam ele.
né, ou deixa de lado, ou não consegue se incluir no grupo, ou chamou de alguma coisa, eu acho que eu vou sofrer muito. Porque, assim, eu fico muito triste quando alguém fala do Geise, né, ou de alguém, assim, amigo. Eu imagino que esse sofrimento no sentido de bem maior, né? sentimento... Como Não. que vocês já passaram por isso? Sofrem junto? Não, eu acho que coisas assim graves, assim como uma situação de um bullying, assim, graças a Deus meus filhos nunca passaram. Mas claro, pontualmente acontecem situações assim, Não dá né? vontade de sair defendendo? Dá vontade, assim. Já fiz. Já, É? também. Então, Já. assim, não, Já agi diretamente Já na matei uma situação. pessoa. não. Mas, Não, claro, é bem sofrido. Ai, gente, é isso deve ser muito difícil. difícil. É Não, muito por difícil. Por isso que eu até tava falando naquela hora, né? Eles precisam ser frustrados. Essa é a vida. Essa é a vida. Porque a gente adulto é assim. O tanto de gente fala mal de mim, gente. Né? A minha mãe sofre. Até Nossa, hoje. eu nunca tinha pensado. Até hoje, a minha mãe não pode, ela não quer nem ficar sabendo. Que ela vai, se interna em oração, chora, me manda mensagem, porque você ainda tá fazendo isso. Mãe, não tem problema, tá tudo bem, né? Mas pra A gente minha sofre mãe é mais muito às vezes que a difícil. própria pessoa, né? Pra mãe é muito difícil. E olha que assim, né? Gente, eu tenho 32 anos. Então, Ah, assim, toda a isso é uma vida, coisa que ninguém mexe com os nossos filhos, né? Nossa. Então, eu já tive situações, mas assim, também não nada grave de bullying. Graças a Deus ainda, né, não passaram isso, nem vão passar em nome de Jesus. Mas, sim, teve situações que eu tive que falar a verdade, né? Não convidou porque você não é tão amigo quanto fulanos e fulanos, né? Mas doeu o teu coração. Claro que dói. Nossa, Mas por isso imagina. que eu falo sobre investimento. E essa é uma consciência dos pais. Eu não tô aqui pra dizer, filho, você é um rei maravilhoso. Mas e você não foi lá? Mas eu vou te levar pra um lugar muito melhor. Eu vou te levar pro Beto Carreiro pra você não E você precisar. também não vai convidar ele, tá? E você filho? não vai Porque a gente vai fazer um festão. Um festão. Exatamente. Então, isso tá tudo errado. Então, é preciso falar. Infelizmente, não foi a tua vez. Ai, que difícil. Mas eu te dou a opção. Você quer mais pra frente não convidar? Também tem essa opção. Fica na tua decisão. Porque você já está construindo relações em que você reage também às coisas que você sofre. O que eu não posso é maquiar o que realmente está acontecendo. O Zion e o Joshua e um amiguinho, o Nicolas, eles fazem jiu-jitsu e teve competição. E todos perderam. Os outros eram muito mais fortes, né? E mais fortes não de força, né? Mas técnica, Maiores. eles eram outras faixas também, enfim. Mas estão lá. E quando o professor Iago chegou para mim e falou, Lari, ó, vai ter, tá afim? É a primeira competição real, oficial, que não é da escolinha, que não é da igreja, não é cabo de guerra do Arraiá, entendeu? Era tipo uma competição à vera de vários municípios, inclusive veio times de Curitiba, veio gente de outros lugares. E o estádio não, era um ginásio cheio de times e famílias e tudo mais. E eu pensando assim, cara, eu faço a inscrição ou não faço? Eu faço ou não faço? Eu faço ou não faço? Porque assim, a probabilidade de eles ganharem, tinha, mas eu sabia que eles estão começando. Então também a probabilidade de perder é grande, né? Mas eu pensei, esse é um ótimo momento pra gente trabalhar algumas coisas que vai doer mais em mim. E aí foi foi o outro, todo mundo perdeu. Aí o Zion veio lá, né, com o kimono assim, embaixado, arrastando, vindo assim, fracassado. né? E eu olhando pra ele pensando, ele vai chegar aqui e eu vou ter que dizer, filho, vamos trabalhar mais. Vamos trabalhar mais, é isso aí. Competição é isso aí. Eu não vou falar pra ele, nossa, mas assim, ó, tá tudo errado, aquele juiz não viu. E que teve uns erros ali. Mas eu falei, não, vamos lá, vamos lá. E aí ele foi chegando perto, eu falei, não, eu vou ter que cumprir minha promessa. Ajoelhei na frente dele e falei, filho, eu queria muito que você tivesse ganho. Porque eu queria que a gente comemorasse isso, né? Porém, acho que falta aqui algum trabalho de técnica. Então, vamos rever? Eu filmei, a gente revê e refaz. E aí, a gente entra na próxima competição. Vamos pra frente. Eu lembro quando eu reprovei... Mas doeu, eu queria ter dito assim, abraçado. E ele Uhum. com o olhinho cheio de lágrima, né? Primeira competição já saiu perdendo, né? Sim, E eu abracei ele, eu falei assim, eu pensei, eu não vou falar nada. Porque a minha vontade era dizer, quê? Que Isso injustiça. que importa? Tu não ia ganhar nada mesmo. Vamos comemorar porque tu foi o... né? E tá tudo errado. Sabe que eu fico pensando, meu Deus, o dia que a Annalise, sei lá, sofrer por amor,
nossa, sabe? Levar um pé na bunda, terminarem com ela, tipo, eu fico pensando lá longe, né? Mas eu ia contar outra coisa. E tem 2 situações que eu lembro de eu como filha com meu pai, né? A gente ia muito, quando eu era criança, pra festival de dança. E aí era competição, né? E às vezes a gente ganhava, tal, era muito legal, mas aconteceu de vezes que a gente perdeu. Eu lembro uma vez que a gente ficou em segundo lugar, meu pai ficou indignado, porque não teve primeiro. É que nos festivais de dança é por notas. Tu teve de 7 a 8 a tua nota, tu fica em terceiro, de 8 a 9 segundo, 9 a 10. E ninguém tirou 9 a 10, então a gente tirou em segundo, mas ninguém ganhou em primeiro. Sim. E o meu pai foi falar com o diretor do festival, mas me diz uma coisa, indignado que a gente não ficou em primeiro. Se tem 2 cavalos. Cara, eu nunca vou esquecer, o meu pai. Teu Lembra pai é disso? bem... Ele veio assim, ó, se tem 2 cavalos. Eu falei, meu Deus, pai, que vergonha. Ele tem 2 cavalos. Um chegou na frente e o outro chegou atrás. Quem é o primeiro, quem que é o segundo? Ele falando pro diretor. E eu, pai, é que é assim, o regulamento é assim, as regras, não tem primeiro, a gente... Não, minha filha tem 2 cavalos. 2 cavalos. Meu pai, calma. Nessa vez ele queria muito me defender, indignado. Mas eu lembro também, quando eu fiz autoescola, eu reprovei 2 vezes na autoescola, né? Nossa, eu lembro disso. Nossa, e ainda Esse foi um trabalho de discipulado. Não, guria, a Lari falou, eu não vou mais te discipular se não fizer essa autoescola. Meu, ela não ia e perdia e passava o prazo e Não, eu perdi o errava. prazo, eu tive que pagar tudo de novo com o meu Eu dinheiro também já suado. perdi um prazo, amiga. Da Sério? Ah, esse já é falei. outro... E o Geise É outro assunto O esse Geise aqui. falou, sério, eu não namoro contigo se tu não, não foi bem assim, né? Se não fizesse autoescola, que eu não vou ficar te levando pra cima e pra baixo. No caso, eu fiz, né? E ele continua me levando pra cima e pra baixo. Mas enfim, eu reprovei 2 vezes. Daí liguei pro meu pai. Na segunda vez que eu reprovei, eu falei, cara, nossa, fiquei muito triste, fiquei muito mal. Ainda lembro eu andando na rua com o celular. E eu, pai, eu reprovei de novo, eu não nasci pra dirigir. Eu vou sempre andar de Uber, de ônibus. Eu não consigo. Ele falou, filha, a gente não é bom em tudo. Você é ruim de dirigir. Mas você, ó, pensa bem, você sabe escrever bem, você dança legal, né, faz um trabalho legal na igreja, mas você é ruim de dirigir. Tipo, cara, aquela resposta me marcou muito, porque eu imaginava que ele ia falar, não, filha, você vai conseguir, você, né, vai estudar, vai se preparar. Mas ou eles ele erraram, ou não. ele ia me defender, como ele fazia lá com o cavalo, né, lá no festival. Mas, cara, aquilo foi tão verdadeiro. É isso, entendeu? Eu tenho algumas coisas que eu sei fazer bem, Exato. mas realmente, dirigir, eu tenho que fazer porque, né, mas eu não sou uma pessoa que tem facilidade, né, eu bato, eu não tenho atenção, eu sou ruim nisso. E é isso, tem coisas que a gente é bom, E tá tem tudo coisas que a bem, gente é né? ruim. E tá tudo certo. E como você... foi libertador pra mim não ter a defesa dele, entendeu? Falei, é isso, tem coisas que eu sou boa, tem coisas que eu sou ruim. Que eu preciso, talvez, se eu quero, eu preciso me esforçar mais, né? Isso. Lá em casa eu trabalho muito isso, assim. É uma das coisas que desde pequenininho. Mas muito, eu vou mais uma vez bater nessa tecla, né? Muito foi nesse entendimento de que esse é o processo que não tem a ver comigo, tem a ver com a criança, né? Com a formação do caráter, com a formação da fase adulta. Tem a ver com tudo que essa criança vai viver. Por isso que, por mais que doa em mim, eu preciso fazer. Não é uma questão, ai, coitadinho. Não existe coitadinho. Coitadinho vai ser quando de fato ele for enfrentar a vida e não ter respostas que ele precisava quando criança. E então, por exemplo, várias dessas coisas eu ressalto. Joshua, você é excelente nisso, meu filho. Parabéns. Aí eu lembro que o Zay falava, né? E eu também sou. Não. Nisso não. Você é excelente em outras coisas e tal. Eu lembrei de outro exemplo. O quê? A minha mãe, bem assim, ó, expondo a minha família hoje, rapidão. Acho que eu te contei ontem. Não sei se foi. Era aniversário da minha irmã, e daí a minha mãe mandou no grupo da família. Amanhã é aniversário da minha filha linda, mais linda do Brasil. Daí a minha irmã foi e escreveu embaixo. E do mundo também, né, mãe? Daí a minha mãe embaixo. Aí já é demais. Tipo assim, ó, tu é bonita, mas assim, do mundo, aí é demais. Cara, isso é necessário. Mas é legal, porque assim, ó, uma das coisas que a psicóloga, a gente trabalhou muito, conversou muito sobre isso. Por quê? Porque as mães querem acertar, os pais querem acertar, né? E uma das coisas que eu conversei muito com a psicóloga é justamente isso. Os pais não querem errar, a gente não quer errar. E eu lembro que eu falava, conversando sobre isso, eu falei, gente, eu não quero que eles aprendam fora, ou tipo assim, sei lá, numa situação que eu não quis expor eles a isso dentro de casa, do tipo assim, olha, não foi bom,
Que né? aconteça fora, sem que Que eles tenham aconteça- treinado emocionalmente em casa, né? Eu não quero que meus filhos sejam bem relacionados, Uhum. né? As pessoas gostem de estar com eles, né? Uhum. É isso que eu quero, é isso que eu acho que todos os pais querem, né? Uhum. E eu lembro que ela falou assim, Lari, isso me marcou muito. Ela falou assim: quem tem que frustrar as crianças são os pais. Porque é uma frustração por amor. Uhum. Porque muitas vezes, quando você é frustrado, por exemplo, no mercado de trabalho, não é por amor. Você é frustrado porque tem alguém passando a perna em você, ou por N situações, né? Nas amizades, quando é adolescente, talvez, qualquer amizade que não seja aí, sei lá, uma amizade saudável, você vai ser frustrado e você vai ser passado por cima, não por amor. Então, a frustração, quando ela é dentro de casa, do tipo, não, realmente, nós vamos entrar nessa loja, você vai sair sem brinquedo. Mas, não, pelo menos alguma coisinha pra ele ficar bem. Não, gente, tem que frustrar, do tipo assim, não, sim, nós temos dinheiro, mas a gente vai sair agora porque nem tudo é possível. Porque essa criança vai crescer e vai chegar no mercado de trabalho e vai dizer, não, eu tenho que sair com alguma coisa. Não, você nem sempre vai sair perdendo. E uma criança que não tem impossibilidades, não vê beleza nas possibilidades. Não sente prazer, né? Por exemplo, assim, ó, eu lembro em casa, a gente não tinha bolacha, salgadinho, refri, um monte de coisa sempre disponível. Porque a minha mãe dizia, não tem dinheiro, o que tem é isso, né? E quando tinha, era uma festa. Era uma festa. Entende? Eu até vi esses dias, acho que no Twitter, não sei onde que eu vi, de alguma famosa. Enfim, acho que foi da Ivete Sangalo, se alguém viu, Eu acho que o filho que teve que vendeu a prancha pra comprar um play. Uma coisa assim, né? Ao contrário, ele vendeu o videogame pra comprar uma prancha, uma coisa assim. Aí todo mundo, como assim? Mas tu tem dinheiro. Pô, cara, ela tem muito dinheiro, pode comprar 30 mil pranchas, né? Mas era pra ele aprender sobre escolhas, ela falou, né? Achei bem interessante mesmo. Mas assim, não é sobre ter muito, mas é sobre aprender a valorizar o que tem e aprender a lidar com os não. Eu conheci uma pessoa, até ele é uma pessoa da África, que é muito, muito rica. Mas assim, não é rico normal, assim, rico bem fora do padrão, assim. E ele tinha um filho que na época tinha 18 anos e eu tava numa janta assim, estavam todo mundo conversando e o menino tava sem celular. O celular tava ruim, sei lá. E aí a avó dele pegou e falou, fulano, tem que dar um celular pro Tedinho, não sei o que. E o pai dele disse, não, ele vai pegar um velho que eu tenha lá, porque enquanto ele não trabalhar e tiver o dinheiro dele, ele tem aquilo que eu não uso mais. Aquilo pra mim foi um choque na hora. Eu falei, gente do céu, nem eu, assim, eu acho que tem esse tipo de raciocínio, mas era porque tinha aquela noção de que mesmo tu tendo condições, tu precisa ensinar pro teu filho a batalhar, a empreender, a ele resolver. Mas essas são as frustrações por amor, né? E por isso que tá na conta do pai e da mãe mesmo. Permitir algumas coisas, alguns nãos, alguns limites, porque é por amor, não é pra te passar a perna, não é por maldade, não é porque a gente não gosta, porque a gente não ama. Então, é um exercício muito mais dos pais do que da própria criança. Mas veja que valor essa criança, esse adolescente e esse adulto vai ter sobre as coisas da vida, sobre os bens, sobre o trabalho, sobre a dignidade do trabalho, do salário. Né? Eu lembro que eu comprei, quando eu era adolescente, meu primeiro celular. E eu comprei com meu dinheirinho que eu vendia chaveiro, vendia artesanato, limonada na frente de casa, essas coisas. Fui guardando dinheirinho e tal, e faltava mais ou menos uns R$50. Era R$150 o celular, ainda lembro. Aquele Nokia que era azulzinho, que tinha uma luzinha branca. Lembra desse celular? E, era top esse, porque não era da luzinha amarela, era da luzinha branca, então já ia chegar no alto nível. Lembra que os celulares eram R$200, era 150. E faltava R$50. E assim, meus pais acho que teriam, assim, pra inteirar, mas eles falaram, olha, você vai ter que chegar lá no quanto falta. Aí eu fui tocar flauta na frente do prédio, a gente tava acho que a gente tava em Itapema, meia praia, nas férias, a gente era do Rio Grande do Sul, passava as férias às vezes aqui em algum lugar que tinha praia. E eu fui tocar flauta na frente do prédio e a minha irmã segurando um chapéuzinho. E aí foram dando dinheirinho mesmo, tal, a gente conseguiu o dinheiro e eu fui lá comprar.
Mas assim, meus pais poderiam ter facilitado, né? Uhum. Não era também tão precário assim que não poderiam se esforçar. Uhum. Mas eles me ensinaram a dar meu jeito. E foi Uhum. muito legal a experiência, a gente ri até hoje, que eu daí uma comissão pra minha irmã, né? Porque ela ficou com o chapeuzinho. Uhum. Enfim, eu aprendi esse valor mesmo. Eu Uhum. preciso correr atrás, eu preciso me Uhum. esforçar. E tem coisas assim que vão sendo impressas, né, no nosso Uhum. caráter, que é muito difícil aprender lá na frente. Que se Uhum. você não aprende numa determinada idade, até por uma questão neurológica mesmo, né? Porque é o momento da vida que existe uma regularidade na construção mesmo do teu sistema nervoso, cerebral, que facilita aprendizado, que lá na frente é difícil mudar a opinião de um velho. Um velho, né? Uma pessoa mais velha, não muda a opinião. Por quê? Porque tá tudo mais Concretizado. enrijecido no sistema cerebral mesmo dele, então ele não consegue ter um nível de flexibilidade como uma criança tem. Então até Mas sabe que agora eu tava lembrando que eu ouvi, eu acho que aquele comediante, o Paulo Vieira, num programa assim específico. E ele disse uma frase que eu não vou saber reproduzir, mas eu vou reproduzir a ideia. Que era assim: todo pobre é o pai do playboy. Uma coisa assim, né? Porque o que que acontece? Às vezes a pessoa viveu uma infância muito difícil, com muita restrição de coisas e tal. Quando ele tem um filho, qual é a sensação que ele tem? Tem a ver com ele, não tem a ver com o filho. Eu vou dar aquilo que eu não tive, né? Eu vou fazer aquilo que eu não pude fazer. Eu vou, sei lá, enfim, né? Tem essa reação. E aí ele erra, né? Porque tentando acertar, tentando fazer o melhor que ele considera. Não que ele não vá dar por filho, mas ele precisa trabalhar, às vezes, dentro dele, essa falta que ele teve, né? Para que ele possa exercer uma paternidade saudável, porque às vezes ele começa a dar tudo pro filho, a fazer tudo pro filho, a não dizer tudo, porque tem a ver com ele, não tem a ver com o filho. ele Só que projeta, ele né? projeta naquela criança ali, e vai nascer um playboy. Ele usou um termo assim, né? Alguma coisa do tipo, dizendo o seguinte, que aquela criança às vezes vai sair totalmente diferente Desconfigurada. do que o pai, um batalhador tem cara. E a criança é. E até de projetar sonho, acontece muito, né? Eu dava aula de balé antes e como tinha mãe que levava a filha pra fazer balé, porque ela sonhava em ser uma grande bailarina e a criança tava ali, tipo, ai, que saco. Odiava. Não, é bem Perigoso. isso. Mas você sabe que tudo isso que a gente tá conversando, né? Ela tem a ver com algo que é muito comum entre os pais, que é a culpa, né? Então a gente não quer. CULPA. Quem não viu o episódio anterior do seu Volta LPA? e assiste, senão você não vai entender a piada interna. Exatamente. Mas a culpa no sentido de não querer errar. E aí você vai para métodos, e aí você vai para formas. Bom, deve existir, aliás, a gente vê algumas reportagens terríveis, né, sobre mães extremamente maldosas, Sim. mas de forma geral, as mães, Sem ser nada patológico, sem né? ser nada patológico, as mães querem acertar. E às vezes deixar escolher a roupa é uma forma de, puxa, devo estar acertando, porque veja como isso é bom, né? Claro, é Então, bem intencionado. Exatamente. Então, tudo não que a é gente tá mal. falando, na verdade, são coisas com a nossa experiência, coisas que a gente percebe. A gente tá aqui, né, com a líder do Ministério Infantil, coisas que a gente estuda, pensa. Então, o que a gente falou aqui, às vezes, para vocês não levarem isso como, tipo, nossa, eu tô fazendo tudo errado. Aí vem uma culpa maior ainda, né? Não, você não é mal, não, você não, né? Mas, sim, de fato, aquilo que nós estamos fazendo hoje, ele vai refletir. Aquilo que a gente está plantando hoje, ele vai ter um retorno. Então, por isso que a gente precisa ter um cuidado nesse processo para você que está assistindo, que tem aí filhos menores, né? Que não são bebês, ainda não são adolescentes, talvez, ou já são. Enfim, mas conheça a palavra de Deus, e às vezes a gente não leva isso em consideração, mas a palavra de Deus ela é recheada de coisas sobre honrar, sobre disciplina, sobre, enfim, as formas como o Senhor nos trata como filhos e como nós devemos, então, fazer isso com os nossos filhos também, né? Às vezes, muito abraçando modas recentes como se fosse a descoberta da vida, e às vezes são enganos e vamos perder uma geração por falta de conhecimento Tem e sabedoria, né? aparência, né, de piedade, aparência aparência de bonita. amor. Não, e assim, não tenha medo de ser vista pelo seu filho como uma mãe chata, uma mãe ruim, uma mãe. Não tenha esse medo, que às vezes a gente tem tanta culpa e não quer desagradar, quer que o filho, né, enfim,
ache tudo que a gente faz lindo e às vezes não é assim. Talvez o seu filho só vai entender a sua postura quando ele for um pai, como a Cal mesmo falou, né? Tem coisas que a gente não vai, que seu filho não vai entender. Então não tenha medo. Eu digo isso muito pro Samuel. Samuel, eu sou chata, eu sou. Mas assim, depois quando tu tiver adulto, tu vai entender. Então agora não precisa tu me entender. Não tô aqui esperando com a expectativa que tu me Às vezes a gente entenda. quer ser amigos, né? É. Amigos não que a gente não tem a parceria de amizade com os filhos. Tem lá em casa, é muito divertido. Mas antes de ser amigo, eu sou autoridade, Perfeito. eu tenho experiência e vocês E às precisam vezes me obedecer. eles só vão entender lá na frente Não mesmo. vão entender agora, né? Então a gente não tem nem que esperar que o filho entenda, né? Ah, então É porque é a carência É. da mãe, por exemplo, que quer ser amada, aprovada Aceita, né? pelo próprio Não, filho. e tem alguns momentos que eu vejo assim muitos pais parlamentando e discutindo, não, porque veja bem, porque eu sei que... Gente, tem alguns momentos que a gente vai dizer não e não, entendeu? Ah, Não meu tem filho, porquê. não tem, assim, não quero. Não quero, não acho que é bom, pronto. Então, assim, não tenha esse medo, não tenha esse receio. Eu sei que existe uma pressão, enfim, por diversos lados, mas assim, vai ser cobrado de nós. Eu sempre penso isso, cara. Os meus filhos, a vida deles vai ser cobrado de mim. O Prestar que conta, né? prestar conta dessa vida que Deus me deu para cuidar, para disciplinar. Enfim, quando ele tiver adulto, se por alguma razão ele optar Escolher por outra viver coisa. outra coisa, eu fiz a minha parte, eu tenho que me sentir assim, poxa, eu fiz o que deu para Investir, fazer. né? Tudo que eu Depois que ele podia. for adulto, a gente não tem como Sim. garantia que eles serão cristãos, de que eles vão viver aquilo, mas aí eu preciso dizer assim, não, a minha parte eu fiz. A minha mãe tem uma expressão que eu já devo ter falado aqui, né? Que é mal aprendido e o mal educado. Não, É. mal educado não foi mal aprendido, mas aí é uma opção da pessoa. Porque na vida adulta ele pode fazer as coisas, mas eu preciso me sentir, não, eu tentei fazer o melhor, eu tentei, né, Muito bom. dar a educação que eu tinha para dar com o auxílio Muito da bom. palavra de Deus. Então não tem esse medo, né? Maravilhoso. Lute por Cresce, isso. Annalise. Pode crescer que eu tô formada. Tô Vou pronta. sair desse podcast aqui. Eu já sei fazer tudo, na teoria. Pode crescer, só Daqui vem. uns aninhos a gente volta nesse assunto. Meu Deus, já eu assistindo. Nossa, como eu sabia as coisas na teoria. Expectativa e realidade. É isso, gente. Foi muito bom. Não Foi fiquem bom, né? brabos com a gente, que eu fico meio revoltada com Pode esse cancelar, assunto. pode comentar Hoje a gente tava aí. meio revoltado, né? A gente não tava tão... Eu achei que tu tá tão Ah, tranquila Tu hoje. me achou, guria? Sim, tu tá bem Ai, quietinha. ai. Eu até falei demais, eu que não tenho filho, devia Pois estar é, quieta. tu falou, eu vou aprender, vou ficar bem quietinha. É o que mais falou. A Bíblia fala pra ser tardio ao falar, eu faço o quê? O contrário. Não, mas eu achei ela ler calminha Tu hoje. me achou, é eu acho porque- que ela tem preguiça de, tipo, não preguiça de cansaço, mas tipo assim, Não vou nem entrar nessa isso. polêmica. Eu acho que é isso É mesmo, eu isso. tenho esse sentimento. Aí, Porque me cansa, assim, Aí sabe? fala no super chat. Gente, assim, ó, é que é toda hora esse mesmo assunto. Diz que não. Aí, eu sou tão prática com isso que... É porque tu convive muito com isso. Tu Então, trabalha assim, com ó. isso, né? Ai, o que eu faço com a Bia? Fulano se jogou no chão, manda levantar e diz que não é pra jogar de novo. Então, pra mim é assim, entendeu? Não tem... Então, as pessoas, não. Como é que é o soldado Nascimento? Como é que é mesmo? Não era soldado, era... Não, aluna, Nome de Nascimento, guerra. nome de guerra. Mas era alguma coisa, É, Capitão Capitão Nascimento. Nascimento. Não, assim, assim, não, diz que não vai, pronto, diz que não vai. Então, Olha, assim, é pra tão mim é... difícil, né? Hã? Tu Tão já tá difícil. desgastada. Então, assim, isso pra mim é porque eu sou bem prática, assim, acho que os pais... Não, mas eu é uma- acho assim, se você pensa diferente, né? Coloca aí nos comentários, vamos interagir. Vamos discutir. Agora, tomara que isso não chegue nos ouvidos do pessoal da educação positiva, né? é pra gente? chegar, porque essa é a Cauane, visão amém, bíblica. então, Gente, amém, é a Cauane. Bíblia, entendeu? Amém. Não gostou? Conversa com Deus. Conversa com Não Deus. gostou, cria seu próprio céu. Já viu assim, né? Claro que a gente Os aqui, memes. nós não somos, né? Não, tô zoando. Infalíveis, inerrantes. É, claro que Enfim, não. todo E mundo tem nem- direito de discordar, meu Deus, né? Mas tem, isso. tem que tentar, tipo, encontrar argumentos bíblicos pra sustentar isso. E na minha visão teológica, bíblica, do pouco que eu sei, não tem Até como. dava pra falar, assim, depois, né? Outro dia, né? A gente hoje não. A Lê tá cansada. Não, Tá hoje não. cansada desse Mas assunto. assim, outro dia dá pra falar bem assim, ponto a ponto. Eu tenho isso bem Legal, trabalhado, Lê. assim, o porquê que a gente é contra, né? Então hoje eu só falei que sou contra, mas dá pra trabalhar isso de outras formas. Um dia falar Aí, até sobre gente, hein? outros Com métodos. spoiler no ar para próximos programas. Outros métodos também de educação, assim, que divergem São da vários, né? Meu, Até, hoje em gente, dia tem curso pra tudo. É as bem pessoas- legal seguirem. Vamos dar indicação de perfis pra seguir
seguir Letícia e Larissa, elas compartilham. Porque a Lê fala. Achei que era alguém especial. Eu também, eu nem falo de filho no Instagram. Tu fala, vocês falam, gente. Não, ó, um perfil super legal, eu não tô aqui, é a Tati Joslin. Isso, É um perfil top. legal, equilibrado, boa, É porque tem teológica. umas assim, ó, que não são muito Não, equilibradas. a Tati gente. Joslin é a única que eu gosto. A única que A presta. única que eu gosto e conheço também, porque não é um daí assunto é que eu... pouca fogo. Não, é porque eu não entro muito nesse assunto. Então, assim, são poucas que eu sigo que falam sobre esse assunto, entendeu? Não é muito a minha... Mas, Lê, tu faz conteúdos bem, Mas tu tipo, conhece, né? sobre Outras. isso, né? Por ser do Ministério Infantil, acho que... Não, outras boas. Segue falando. Tá bom, me sigam, galera, que eu vou postar sobre bebês. Ai, Com a é minha que é tanta experiência de gente 4 maluca, meses. gente. Deus o livre. Olha assim, Tá, eu não fico sigo ninguém, apavorada. gente. Vai embora, fecha O aí que o tu tava falando ali que eu faço conteúdos? O quê? Não, é que tu, como tu trabalha com isso, tu faz bastante Eu tenho um pouco de devocionais. preguiça, gente. Não é sempre. Daí dá um surto, é vários. Depois Cria não teu se fala próprio mais método. nada. É. Não, tem que ser a Bíblia, gente. A Bíblia não é ela que é inerrante. Não inventem, Maravilhosa. não a Bíblia. inventem moda. É isso que eu quero dizer aqui nesse lugar. Tá, Jesus! Parem de inventar moda. Porque Parem, diz a Letícia. parem, só parem. Porque aí ficam inventando mil coisas, assim, umas Tá, loucuras, Letícia gente. tá indignada. Encerra aí, Lari. Ela Sim, tá vamos encerrar antes que saia alguma coisa que não deve. Aqui. Vamos encerrar, Ai, Deus, eu gente. tenho que dar uma Já deu, gente. É já isso. Deu. Foi muito bom pra vocês. Olha, que legal. Nós vamos Bota seguir. aí. O próximo é sobre o quê? Para, depois disso no bastidor a A gente gente conversa. vê no grupo. Ô, do deixa eu Não, para falar. as pessoas saberem que elas querem assistir mais. Não, Elas porque vão a gente pode colocar nos mudar com certeza. comentários que A elas gente pode querem mudar com ouvir. certeza. Coloquem. Tá uma bagunça aqui, Larissa. Bota a ordem. Sim, vou botar. Usa a tua Seguinte, autoridade agora e diz pare. Tu é a chefa, tu que manda aqui. tô tentando. Tá deixando Vamos lá. as crianças fazer o que quer, viu? Capitã Estrada. Galera, é o seguinte, ó. Fala aí nos comentários, a gente quer a interação de vocês, porque é uma Mas forma... não cancela a gente também, que a gente tem Ela sentimento. começou dizendo que pode Só cancelar. não, nós temos que chegar. Eu, sei, eu tô só te olhando. Ah, Depois bem quem frágil chora, emocionalmente. quem chora com os cancelamentos é tu. Eu choro mesmo. É, Não tá me pedindo cancela. Não me cancelamento. cancela que eu tô ainda com o bebê pequeno, muita emoção aqui. Cancela elas, que elas são fortes. Cadê? Gente, não cancela ninguém, bota aí nos comentários o quanto que foi legal. E é isso, a gente, talvez, porque as coisas mudam aqui igual, a gente troca de roupa. Quem sabe a gente continua nesse assunto, se sabe vocês não. pedirem muito, aquela que... Não, brincadeira, a gente tá ainda projetando como é que vai ser. A gente Mas- tá projetando. A gente tá projetando. A gente... A gente Então tá é isso. projetando? A gente vai projetar agora. Amém. A gente vai começar a projetar, tá? Então é isso. Deus abençoe Top. vocês. Até o Amém. próximo Pod Nosso.